Olá, pessoal. Aqui é o Gustavo, da GW Lariangos. Mais um dia aqui com vocês, aqui, junto com o Marcelo, da Potencial Consultoria. A gente dá continuidade aqui na nossa prosa do economista com o zootecnista. E seguir a nossa linha, não é uma linha de polemizar, mas uma linha de te provocar, para você estar cada dia mais entendido da sua pecuária. Tá? Hoje, a gente vem com um tema aqui que faz parte do dia a dia de vocês, das discussões que vocês têm em campo, das discussões que vocês têm, às vezes, na mesa do boteco, mas se não for muito bem discutido, muito bem pensado, pode confundir sua cabeça, pode deixar um pouquinho meio atordoado aí, sem saber que caminho tomar no dia a dia da sua propriedade. Marcelão, solta a bomba aí. Olá, amigos e amigas que estão curtindo essa lida pecuária, né? Hoje, o negócio é o seguinte: índices zootécnicos. Para que serve isso aí? Né? Então, nós vamos começar falando daquele velho jargãozinho que tem, né, na economia, que tem aí para todos lados. O que não se mede, não se gerencia. Né? Então, só para começar dessa forma, a nossa discussãozinha de hoje. Tá? Um outro ponto que eu queria deixar mais claro também aqui, Gustavo, é o seguinte: nós não vamos entrar nos pormenorizinhos, né? Como é que você calcula o índice de taxa de prenhez? Como é que você calcula o índice de taxa de desmame? De quilo de bezerro por vaca exposta? Nós não vamos ficar fazendo essas tranqueiraiadas aqui, tá? Porque isso aí está chovendo na internet, tá? Então, a dica que eu deixo, tá? Como zootecnista do negócio aqui, é que procurem os dados, né? Procurem os trabalhos, desculpe, os trabalhos da Embrapa, tá? Sobre índices zootécnicos. Os outros vão te encher de coisa, tá? Vão te encher de milhões de índices que vocês têm para levantar, tá? A gente está falando aqui da importância e de se ter a qualidade, né? E de se ter o acompanhamento do índice zootécnico, tá? Não quais os índices você precisa ter, quais os índices você precisa fazer, quais os índices da sua atividade, seja cria, recria, ciclo completo, engorda, confinamento, leite, tá? Nós não estamos aqui para esmiuçar esse negocinho, não, porque eu acho que aí a gente perde tempo sobre o que é o mais importante, que é te provocar, né? Fazer a gente pensar. Então, eu já entro aí com esse lance. Para que serve isso? Né? Eu vou deixar uma pergunta aqui, que é o seguinte: a gente roda bastante, e o que a gente mais vê quando se pergunta de índices zootécnicos é o seguinte: não, nós temos sim, doutor, tá tudo no nosso programa. Ué, então vamos lá puxar. Nossa, mas para tirar o relatório do programa é muito complicado, demora demais, é pesado. O cara que mexia no programa, ele saiu, agora é outro. Ou seja, né, temos N programas hoje aí disponíveis para ajudar a Marcelo, turma. olha o programa. CCC, né? Olha o programa, já peguei o meu programa aqui já. Exatamente, CCC, a gestão CCC. Caderneta, calculadora, caneta, já está um cafezinho, uma cachaça, aí você pode acrescentar outros Cs, né? Até os mais tecnológicos, para um C de computador, né? Então, assim, mas com relação a isso, né? Não adianta eu ter o ótimo, o excelente, o programa da NASA, né? E não saber extrair esses dados. Outro ponto é não saber como abastecer de fato esse programa. Né? Eu vou gerar, como a gente falou no primeiro episódio, nós vamos gerar um estoque de coisa que só vai nos distanciar, disfarçar o que a gente precisa mesmo
achar. Então, Gustavo, eu já entro com esse coice aí, tá? Que, para mim, programa o bom e velho Excel, quando muito bem ajeitado, vindo de uma boa anotação de uma caderneta, porque no campo, né? Hoje é muito bom. Mas nós temos o nosso materneiro, ele tem o seu smartphone que pode ser lançado. Porra, choveu, o cara não vai anotar que é a merda, né? O cara tá lá, a vaca pega, quebra aquela anarquia, acabou, já não vai ter aonde o cara vai anotar os outros 10, 15, 20 bezerros que nasceu no mesmo dia. Então, moçada, né, já fica duas dicas que a gente começou. Para que serve isso? Né? Nós vamos chegar lá ainda. Agora, se não tiver dados bem coletados, não vai adiantar programa nenhum. Tá? Eu acho que você falou uma coisa para mim que, de tudo que a gente vai discutir aqui hoje, a raiz, tá, é a coleta de dados. Por que acontece? Índice nada mais é do que uma divisão. Eu posso criar índice do jeito que eu quiser. Minha criatividade aqui me coloca a criar 900 índices dentro de uma fazenda. É só pegar um dado e dividir pelo outro, eu vou ter o percentual disso, o percentual daquilo, e aí eu, de novo, a hora que eu vou passar a reguinha lá embaixo, ela vai falar assim, mas para que serve esse percentual? Que resposta eu quero ter com ele? E às vezes isso não vai me trazer conclusão nenhuma. Então, acho que esse que você está falando aqui agora, o mais importante de tudo aqui, tá, é a coleta de dados. E aí sim, a coleta de dados nessa questão do índice zootécnico ou qualquer outro índice que eu vou falar, mas olhando o que a gente está discutindo aqui, tá, ele vai criar o meu caminho. Porque, exemplo, se a gente está numa fazenda, ou que seja de cria, ou que seja de recria, ou que seja de engorda, como você trouxe aqui, tá, aonde são os pilares principais desse negócio funcionar? É ali que a minha coleta de dados tem que ser eficiente. Se é numa fazenda de cria, qual que é a coleta de dados que tem que ser eficiente? Que dia que o bezerro nasceu? Será que eu consigo pegar o peso desse bezerro? Pô, se eu conseguir, excelente. Dois dados importantes, coleta, lá no campo. Daqui a 120 dias, será que eu consigo pesar esse bezerro? Pô, se eu consigo, dado, coletei esse dado. Comecei então agora a ter um índice importante. E esse é um índice, eu já comecei a construir um índice zootécnico importante de resposta para a minha fazenda. Por quê? Porque se eu tenho o dia que esse bezerro nasceu, olha aqui, já estamos construindo coisas lógicas, em cima do que você falou na sua primeira frase. O que não se mede, não controla. E aí, igual, de novo, a gente falou de 3 coisas, né? E aí a gente está desconstruindo aquela provocação excelente que você fez. Software, computador e N-Wares, né? Porque hoje, na tecnologia, só o Wares. É o Wares, né? Entendeu? Ou é hardwares ou é softwares. Então, é uma enxurrada de Wares aqui. Mas o ponto é ir na lógica, né? Aí, para o bom mineiro, né, entendedor de inglês igual eu sou, o Eres é onde? Então, onde? Exato. Né? Então, o Eres, né? Então, só para não perder a piada. Não, mas aqui é o ponto, né? O papo é provocativo, então tem que deixar no ar mesmo as interrogações, assim, que dá aquela exprimida. E aí, voltando no ponto aqui, de novo, a gente falou de 3 coisas. Então, se eu tenho... Quando ele nasceu, eu fui lá e marquei na cadernetinha, fulano de tal criou um bezerro X na data tal, e se eu conseguir pesar, beleza. Você dividiu, eu pesei de novo, ótimo. Olha a relação que eu já tenho de ganho de peso do meu principal produto, que é o bezerro, para eu poder vender ele amanhã, e eu sei da minha outra coisa importante, que é a máquina que gera esse bezerro, se ela é eficiente ou não é. Estou com 2 índices zootécnicos extremamente importantes para o resultado final do meu negócio? Sim. Se o meu bezerro está desenvolvendo, eu crio um índice para ele aqui, para poder ver isso, e eu estou, juntamente com isso, vendo a eficiência da minha matriz, da minha reprodutora. Se quando ela para, o bezerro pare bem, e se no desenvolvimento do primeiro quarto dele aqui,
de meses, está indo ok. Fechou. Mas se você vai lá e abre o computador, o software, ele vai te dar, só com esses 3 coisas que a gente falou aqui, talvez uns 15 percentuais, uns 15 índices, e aí você vai falar assim, mas qual caminho eu vou? Mas se vocês falaram que eu tenho que controlar, eu estou controlando. No meio do mato, você usa uma bússola ou 2 bússolas? Essa é uma grande verdade, né? Isso a gente tem que tomar cuidado com esse tanto de dados que quer coletar, tantos de informações que querem gerar. Isso vai, na maioria das vezes, que a gente consegue observar dentro das fazendas aí, é uma desorientação total do que precisa, né? Quando realmente precisa levantar, avaliar como é que está a reprodução da fazenda, como é que está a lotação, manejo de pasto, produtividade por hectare, é, sanitário, né, da fazenda, produção de arrobas por hectare, ganho de peso, que porra, né, ninguém faz. Então, assim, é uma situação que vai se enchendo, né, o balaio de gato aí com tantas informações que lá no final começa a desorientar quem precisa tomada de decisão. E, porra, essa coisa, esse danado esse tal do índice zootécnico, serve para te linkar, para você chegar numa situação de entender, né, como a gente falou dos benchmarks aí da vida, que, né, você entender como você estava, como você está. Isso, então, te ajuda a gerar um possível futuro, né, um objetivo, uma meta, um planejamento, né? Então, mas com relação ao que foi utilizado, né, a geração de muitos dados, às vezes, em vez de trazer muitas informações para uma tomada de decisão ágil, ela faz o contrário, dá um efeito rebote, né? O que era para sair, sai pela culatra. Então, assim, e essa demora hoje, no mercado que a gente está vivendo dessa forma, esse mercado pecuário, né? Vou citar o pecuário, né? Extremamente volátil, que a gente não sabe o que está fazendo. Quanto mais rápido a tomada de decisão em cima de bons dados que geraram ótimos índices, né? Isso aí realmente pode fazer que a fazenda continue adaptando a este mercado, então ela sobreviva, ela evolua dentro dessa sistemática que nós estamos vivendo hoje, né, Gustavo? Perfeito. Acho que assim, esse é o ponto, e aí eu vou voltar de novo na sua primeira frase aqui, porque, para mim, o sentido do índice, tá? O sentido de se ter índice, o sentido de se medir é justamente para quê? Quem não mede não controla. E quem não controla não enxerga resultado. Tem uma coisa que eu sempre disse para as pessoas que trabalham comigo, quando a gente está trabalhando com resultado. Não, vamos lá. Você está num jogo de futebol. Se não tiver o placar, você sabe quem está ganhando? O placar nada mais é do que, para quem está de fora, um índice de quê? Medição. O placar é um índice de medição. Ele não está falando se o time A ou B está jogando melhor, ele está medindo aquele momento, aquele estágio daquele jogo. Exato. O índice aqui, ele nada mais é do que o meu placar, o placar que eu construo para mim. E ele está, de fato, me demonstrando em que momento, em que estágio eu estou. Obviamente, entre aspas, do meu jogo pecuário. Então, se eu estou ganhando, o que eu faço? Eu controlo. Se eu estou perdendo, eu vou ter outras atitudes, outras tomadas de decisão, que é o que você acabou de falar. Agora, para tudo isso, eu tenho que ter esse controle. Então, hoje, muito bem colocado, numa pecuária igual a gente vive hoje, que a gente perdeu o controle final dela, se eu não tiver um olhar claro para os índices que eu quero ter da minha fazenda, de novo, e igual você falou, não estamos aqui falando
ensinando a ter índice, o qual eu devo ter, tá? N índice, pode ser controle de prenhez, de engorda, o que quiser, mas isso nada mais é do que eu estou construindo um placar para que eu tenha uma tomada de decisão. E a pecuária hoje, ela precisa sim, você está super correto. Por quê? Hoje a gente perdeu o controle da pecuária. Há 15, 20 anos atrás, e ainda tinha, eu como um produtor, a gente tinha ainda um meio controle desse mercado final. Hoje, com esse duopólio que existe, acabou. Antes você rodava uma região produtora, você tinha lá 5, 6 frigoríficos. Então, quer dizer, gerava um poder de negociação naquele ambiente. Hoje não tem mais. Hoje você chega nas regiões, não tem mais nem frigorífico. O gado às vezes roda 200 quilômetros para ser abatido. Vai ter nem carne, né? Vai ser carne agora. Exato, exato. Nem carne vai ter daqui uns dias, né? Química, manipulada, laboratorial. Mas Deus vai permitir que essa como é que vai chamar açougue disso aí? Não sei, eu fiquei pensando nesses dias. E o que já pôs o nome nisso? Não, que é Demõezinho. Que é Demõezinho esperto, hein? Essa é uma pauta depois. Qual o nome de açougue? Vai ser boutique de quê? Eu vou lá comprar, mas boutique de quê? Você entendeu? Ué, talvez devia ser uma boutique, mas tipo uma floricultura, né? Deve ser mais hidropônico, né? Hoje eu quero comer uma picanha hidropônica. Exato. Que maravilha. Esse Bill Gates demôniozinho. Esse menino é demôniozinho demais. Mas, então, cara, é isso. Aí, só para eu fechar o raciocínio, então o que acontece? A gente, enquanto um pecuarista e empresário na ponta, se a gente não tiver, de fato, esse controle, essas informações, a minha decisão, de fato, ela vai se tornar o quê? Precária. E uma decisão precária num negócio hoje de margem apertada, aonde o consumo final pressiona o produtor, cara, no final do ciclo, quem vai perder é quem produz. Porque as decisões não foram certas, não foram tomadas. E são pequenas decisões o que a gente está trazendo aqui. Então, quando você fala, a gente fala do índice, de ter o olhar do índice, mas, primeira coisa, a coleta do dado para o índice, isso é o que vai te ajudar nas pequenas decisões. E são as pequenas decisões que vão fazer você o quê? Ter o resultado. E aí, exemplificando um pouquinho disso daqui. Uma vaca, que você foi lá, ela nasceu, você pegou o peso, você marcou o dia que o bezerro nasceu, pegou o peso dele. Com 120 dias, você fez isso aqui, você construiu um índicezinho para sua fazenda, certo? Esse bezerro não enquadrou nos demais. Será que não é a vaca? Acabei de criar um índice e acabei de tomar um poder de decisão. Eu tenho que tirar do meu rebanho, porque ela está sendo o quê? Um custo. Isso é a prova de construir um índice zootécnico dentro do meu campo, da minha necessidade pecuária e tomar decisão. Aí, de novo, aquele curso que você deu, para que serve? A gente acabou de, com tudo isso que a gente está discutindo aqui, criar o primeiro ambiente de mostrar para que serve. O placar acabou de me dizer que decisão eu vou tomar. Exatamente. Que direção, isso dados, né, para o nosso benchmark interno. Isso é dados que vai te gerar, sim, melhoras, claro, na tomada de decisões, na agilidade da tomada de decisão, e isso está ligado, né, à adaptação da empresa ao mercado. Esse é o primeiro ponto. Um negócio que eu acho interessantíssimo, Gustavo, que é o seguinte, é um puta de um paradoxo, né? Que o empresário rural, né, ele, em toda a sua sapiência, ele fica louco, né, esperando o benchmark da próxima não sei quem, do 24, 25, do 22, 23, do não sei o quê, aqueles 300 índices que ele quer estudar, o encontro não sei da onde, né, para ouvir os índices que aquela turma produziu para
entuchar goela abaixo, né? E ele fica maravilhado, paga caro para assistir aquela porra. Mas isso tem uma outra, né? Essas situações também, mas paga caro para assistir aquilo lá e, ao mesmo tempo que fica no deslumbre total daquilo, se achando aquilo mais belo e sublime negócio do todo, dentro da própria fazenda, ele relega, ele acha que isso não serve para tomada de decisão, é perder tempo, que o peão não dá conta de anotar, que ele não faz uma melhora no ensinamento disso aí. Né? E eu não estou falando de ensinar peão a anotar, não, gente, pelo amor de Deus. Eu tô ensinando, a gente tem que mostrar para esses caras a necessidade que tem de bons dados gerados e que isso pode melhorar até para ele, né, em respaldo, em melhoria financeira lá na frente, porque a fazenda pode melhorar e tudo mais. Então, é para isso que serve índice técnico, né? É para isso que a gente está falando aqui da sistemática primária, original, que é coleta de dados. A importância do índice zootécnico, primeira coisa, vai te forçar a coletar dados, a ser eficiente em coletar dados. A partir do momento que isso é implantado dentro da fazenda, cara, é um hábito, né? Porque passa a ser uma observação, essa eficiência vai melhorando a cada dia, e não só porque se está coletando bons índices e produzindo bons dados e produzindo bons índices, mas porque se a turma absorveu que essa necessidade de eficiência em coleta requer uma necessidade de melhora do próprio colaborador. Então, Perfeito. cara, você está puxando o todo, né? Senão, não é só assim, qual que é a importância do índice isotérmico na fazenda de cria? Porra, né? Se você deixar para mim os dois índices mais importantes que tem, é rentabilidade e lucratividade. Se você não fechar essa bosta aí, vai fechar a fazenda. Você vai fechar. Não tem. Não, mas eu tenho taxa de preço, eu tenho taxa de desmame, eu desmamo, não sei o que, eu tenho lotação, não sei de onde. Se não bateu lucratividade, não bateu rentabilidade, tchau e benção. Então, é isso que nós estamos falando, gente. Essa é a importância do negócio. Né? Você está mexendo lá no seu colaborador. Você está deixando ele mais eficiente. Você está deixando ele mais observador. Se ele é mais observador, ele vai começar a observar a altura de entrada, a altura de saída. O bezerro que adoece muito mais rapidamente ele vai ser medicado porque ele está observando. Um manejo de curral racional, do jeito que vocês querem, nada nas mãos, sem grito, não sei o quê, do jeito que vocês quiserem, carnaval total aí que eles fazem. Do jeito que vocês quiserem. Mas é isso que o cara zela mais da tropa, ele zela mais da caminhonete, ele zela mais da casa dele. Então, tudo isso veio da onde? Esse negócio do isotécnico, porque nós estamos forçando a entrar, porque a gente tem que tomar até cuidado com essas palavras, né? Ou não pode forçar. Nós estamos mostrando, demonstrando, Fala bonito assim, ajudando. Marcelo. Eu vou extrair o melhor da pessoa. Exatamente, exatamente. E agora ficou bonito, hein? O que é isso, hein? Se tivesse aqui sendo uma transmissão, merecia subir um monte de palminhas agora. Tinha. Se fosse no Instagram, todo mundo ia ficar doido. Mas eu acho que é nesse, né? Então, assim, o que eu quis falar desse paradoxo também, né, Gustavo? O cara ficou louco, esperando um encontro nos Ribeirões Pretos da vida, com toda aquela gadeagem total, para quê? Nossa, lá o cara vai falar disso, quanto que as mais produtivas, as mais rentáveis, as do meio, as fundo, tiveram. Pô, se você não faz o seu, amigo, não importa com dos outros, não.
né? Eu acho assim, olha para o seu umbigo primeiro, Isso. né? Ou veja o cisco nos seus olhos, do que Isso. ver, né, nos olhos do outro. Veja a trave nos seus olhos, desculpa, do que o cisco nos Exatamente. olhos do outro. Exato. E acho que, assim, de novo, tá? Tem coisas que a gente vai colocar aqui que a gente vai repetir sempre. Tudo que você falou. Primeira coisa, a informação ela tem que vir de algum lugar e não tem como não ser do seu caderno, da sua anotação. Ponto. Segunda coisa que acho que, assim, que muita gente aqui deve estar falando e fica assim, mas não é tão simples assim, porque eu tenho um funcionário lá, ele não vai fazer isso, eu vou brigar com ele toda semana que eu vou chegar lá, não vai ter anotado do jeito que eu quero. Esse é o grande problema da construção do índice. O cara briga com ele mesmo para poder coletar o dado. Fala assim, a gente extrai aquilo que o outro pode entregar. Se o cara que está lá no manejo, ele só consegue te entregar duas coisas, exija dele duas coisas. O cara quer que ele faz as duas coisas, aí depois ele quer que ele nunca estudou matemática na vida dele, já entrega dividido para ele, coloca na tabelinha com aquela letra bonitinha, assim assado, porque senão depois, como que eu vou sentar aqui no meu computador e tal, vou sentar aqui debaixo do meu ar-condicionado, vou digitar os dados aqui para poder compilar. Cara, de novo, nós estamos aqui fazendo algo para duas coisas importantes. Essa divisão, ela tem que dar duas respostas. Primeiro, para minha tomar decisão, e segundo, para dar lucro. Ponto final. Tá bom. Então, o que eu tenho que extrair no campo? As informações que são importantes para poder chegar onde eu quero. E eu acho que aí sim você tocou numa ferida importante. Muito. Porque o cara vai lá, senta lá na cadeira, passa o dia, paga uma fortuna por um dia de campo, fica lá o dia inteiro. Sai de lá com a cabeça assim, nossa, porque agora eu vou fazer isso, porque eu vou implantar aqui, blá, 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 blá. Passa 2 meses, você volta lá, mas e aí, você implantou o quê? Não, então, porque, eu tentei fazer isso, mas, fala com o cara não faz. O cara não é o cara que faz. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Se eu quero implantar alguma coisa, eu, como empresário, eu sei as dores do meu negócio. Eu sei onde serão as dificuldades. Então, eu vou criar ambiente para que eu vença cada dor dessa para eu poder ter o resultado. Aí o cara desiste. Na primeira desistência que ele deu, a primeira linha chamada lucratividade, ela começa a descer um degrau. Aí ele continua insistindo no mesmo erro, ele desce mais outro. Aí passa daqui 1 ano, 2 anos, ele chama a gente e fala assim, então, mas precisa não dá certo. Eu falei assim, cara, não é um milagre. Não é que sua fazenda é ruim. A gente chega na fazenda, olha para a fazenda do cara e fala assim, rapaz, isso aqui é um paraíso. Aí você olha os números do cara, financeiro, só prejuízo. Aí a gente vai fazer, senta, conversa com o cara, 1, 2, fica os 2 dias lá na fazenda, volta, faz o dever de casa, apresenta para ele e fala assim, mas não é possível que vai dar resultado. Vai, se você seguir essa cartilhinha aqui, daqui tanto tempo vai dar. Mas não vou conseguir. Mas você nunca gestou, você nunca controlou, você não colheu isso, você nunca fez dessa forma. Sim. E aí é onde às vezes fala assim, mas parece que é milagre. Não, não é milagre. É porque o erro, às vezes, não está na estrutura. Está em como eu me posiciono. Sim. E aí é o que você disse muito bem no começo. É tanta enxurrada, é tanta coisa, que é muito fácil se perder. No mato, eu uso uma bússola ou 2 bússolas. Exatamente. Aí, meu amigo, aí aonde? Aí você sai de um negócio desse com 15 bússolas na sua mão. Fala assim, mano, você nem mediu o norte da primeira que eu vou medir das outras. Aí é aquela história. O nego se fode mesmo. Não adianta. Como diz, você vai, né, com tantas informações, você vai morrer no mesmo lugar. Né? A pecuária, a gente teve, né? Eu tenho comigo o seguinte: nós tivemos 3 grandes mães, vou colocar assim, que criaram a nossa pecuária aí dos anos 60, 70 para uma, que foi a inflação. Então, minha vaca está parindo, está me dando mais carne e todo dia esse trem tá mais dinheiro. Eu não tinha gasto nenhum, mão de obra barata, formação recente, solo extremamente fértil para produção, para forragem.
então o gasto era muito pouco, o boi estava lá engordando, ganhando peso todos os dias, e a inflação. Então, porra, isso era maravilhoso. Mas mãe super zelosa cria filhos meio problemáticos, né? Assim, mais fracos. Outra situação que a gente vê nessa pecuária nossa aí. O sangue zebu, né? Porra, o sangue zebu é do caralho. Realmente, você pega uma vaca comendo um braquiarão assim, uma medícula passada, um não sei o quê, ela ainda consegue te gerar um bezerro que seja a cada 2 anos. Olha lá, olha lá. Você pega naquilo lá, olha o grau, né? Quantas fazendas você pega. Ah, não, mas o índice bom de score corporal é 3 para prenhar. Quantas você pega lá, claro, né? Não estou falando de mediana. Você pega que emprenhou com 2,25, com 2,5, você entendeu? Ah, mas, bom, o índice tá 3. Mas então, como é que essa emprenhou? Essa magrela emprenhou? Essa etiopense que emprenhou? No É meio do o, pasto, no meio do nada. é o sangue zebu. Outra mãe caridosona demais da conta. E o outro é a porra da forrageira tropical, né? O cara vai lá, rapa aquele trem, põe naquela anarquia. Todo mundo fala que pasto degradado é o que dá. Ah, mas lotação, outro índice interessante, né? A lotação, nós já conversamos na outra vez, que só mostra estoque, gente. Só mostra estoque. Se eu não conseguir, que nós vamos falar no próximo episódio, que é categorizar esse negócio dentro da lotação que eu tenho, isso não adianta porra nenhuma. É mais um dadozinho para desinformar do que informar, né? Para poder vender essa conversinha que todo ano. Cara, eu entrei em faculdade em 96, formei em 2000, certo? Desde 96, quando eu entrei, até ontem, todas as palestras dos grandes consultores de pastagem, nós temos 80% de pasto degradado no Brasil. Ah, nós temos 50%. Ah, se degrada o pasto já no primeiro ano. Cara, que falácia é essa? Aí você pega a porra do IBGE, você pega a porra desse raleio da pecuária que acabou de fazer em 2023, o rebanho está crescendo, porra. Então deixa degradar essa anarquia, né? Porque se está degradando o rebanho e crescendo, alguma coisa tem alguém que está falando de mais ou falando de menos, né? Então, assim, Aí, tudo aí, isso. aí tem 80 mil índices, então quer dizer, quem está mentindo? Quem? Ué, claro. Ué, não, mas isso aqui não teve como a gente apurar certinho. Ah, isso aqui teve, né? Pode ter uma falhinha, mas se você juntar isso aqui com aquele de lá, assim, ó, já começa a ficar mais interessante. Então, assim, cara, E eu aí a tenho que vida como ela é, inventar coisa. Marcelo, senão eu te cortando, mas só para fechar isso aqui, que não posso perder esse seja aqui, e Não a perca, vida não como perca, ela não é, perca. e a vida como ela é, tá fazendo o quê? A vaca tá lá no meio do nada, produzindo, o rebanho só aumentando, e a vida, né, vai seguindo. E a vida vai seguindo. Ah, não, mas você tem que pensar que você tem que ter, os índices são para te dar uma pecuária de eficiência. Guarda esse pecuária, você não vai discutir isso para caramba depois, tá certo? Mas, de novo, a gente está falando aqui, você olhar para o seu negócio e ter os seus índices para a sua tomada de decisão. Ponto final. Quando a gente fala isso, não estou falando que você está aumentando ou diminuindo a eficiência, é um outro assunto. Só estamos falando para vocês daquela primeira perguntinha que o Marcelo, o que fazer com esse tanto de índice zootécnico? Simples assim. Né? E nós mostramos que muito mais do que somente a leitura pura e simples do índice, que nem sempre é verdadeiro, né? A gente nem sempre sabemos qual foi o tatu que cavou esse buraco. Então, o que acontece, moçada? Isso, para nós, que a gente queria deixar nesse episódio aqui, claro, são importantes, são necessários, auxiliam realmente na tomada de decisão e na gestão, só que mostramos aqui que N outras coisas está atrás dessa cortininha de fumaça
que essa turma quer vender para vocês aí, ó, vocês têm que saber de índice Zotec, vocês têm que vir cá fazer o meu curso, vocês têm que... Esquece Comprar aí. minha planilha de Excel, que ela é... Fecha sozinha. Ela arria, não, melhor, ela fecha o burro, arria o burro e sai para o campo, né? Desmama, nasce o seu bezerro, desmama o seu bezerro. Essa é a planilha do futuro. E se Nem você Bill só Gates. aperta o Enter, e você só aperta o Enter. Só isso. Da sua casa, tá? Hoje tem o seu appzinho, né? Esse Bill Gates, demôniozinho, ele é terrível, esse menino. Mas, gente, nós estamos chegando aqui no prazo, desculpe aí, tá? Eu acho que fechamos mais uma condensação dessa nossa evolução, nesse papo que a gente está querendo fazer aí durante 2024, né? Esse episódio com os isotérmicos, tá? O outro foi o dos 7 erros, né? Que quebram a fazenda, tá? Vão juntando aí, tá certo? Nós vamos estar colocando também, disponibilizando mais para frente os áudios desses episódios, tá? A gente ainda vai ver aonde que vai subir isso aí, com certeza, Spotify, Deezer, esse negócio aí, tá? Mas nós vamos fazer isso aí também. Para você que está aí fazendo aquela caminhada sadia, né? Poder ouvir todos os dias aí também, tá? E ter esse tempo, porque isso aqui, gente, não é que esperamos, estamos fazendo isso com o nosso propósito real de realmente estar levando situações de prática, de teoria, de vivência, de experiência, do que nós já passamos, do que nós já resolvemos, de não só dentro da pecuária, né? Nós estamos falando com um economista de formação, aí do outro lado, então, assim, né, de grandes empresas. Então, nós vamos mexer esse cálculo. Só que não adianta só a gente estar mexendo. Precisando que vocês também estudem, criem dúvidas, nos chamem aí para que a gente possa. Quando eu falo chame aí, não estou falando que vocês têm que pagar a consultoria, não, seu louco, doido, desvairado. Tá? É só me chamem para mostrar as suas dúvidas, o que vocês tiveram, o que, ouvindo o que a gente falou de bom ou de ruim, isso impactou vocês aí, tá certo? Gustavo, tem mais alguma coisa aí? Se não, você fecha aí com um abraço apertado. Marcelão, não tem nada, só aquele brinde aqui nesse cafezinho nosso aqui, porque Cara, não tem nada melhor do que fazer uma prosa do economista com os zootecnistas, tomando um cafezinho quente, porque acho que é dessa forma que a gente vai adoçando a palavra e ajudando a fomentar as ideias aqui. Muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui mais essa prosa. Ela é provocativa, ela é para te deixar pensando aqui, tá certo? E não estamos vindo aqui para contar verdades, não. Nós estamos vindo aqui para te deixar pensando sobre o que está acontecendo no dia a dia e para que você, ao longo da sua jornada de pecuária, tome as melhores decisões e, de fato, atinja o lucro que você quer na sua fazenda. É isso aí, Marcelão. Muito obrigado. Até o próximo episódio. cara, um grande abraço, Gustavo. Obrigado aí, né, por mais essa gravação, mais esse episódio. Moçada, não se esqueçam, tá? Gestão CCC, tá? E aí você pode incluir o cafezinho, a cachaçinha, o computador, se quiser, né? Caderneta, caneta, calculadora, tá? Mas Caneta também não precisa ser bonita, não. Pode ser para não, você pegar do lado e escrever. tem que escrever, né? Só precisa escrever. Então, moçada, quem gostou, dá um joia, dá um like lá, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, isso ajuda, né, a gente divulgar. Se souberem de pessoas que possam ser impactadas com esse nosso assunto, tá? Mande, compartilhe, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio.
apertar o stop do